Os destaques do mercado agrícola agora no nosso Dia a Dia Rural. Silmar Miller participa aqui ao vivo do nosso programa com as últimas informações da agroeconomia. Bom dia, Silmar. Bem-vindo aqui mais uma vez. Silmar, vamos começar então pelas cotações do dia? Regina, muito bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. É hora de dar aquela conferida no pulso dos mercados agrícolas e financeiros aqui no Brasil e também em termos internacionais. Então vamos lá, olha, bolsas de commodities agrícolas, mundo afora. Soja estava operando com leve queda no início dos pregões de hoje, está voltando a subir um pouquinho. No momento aqui, uma alta de 0,1%, refletindo notícias de boas vendas de soja americana. Aqueles dados são divulgados eventualmente para o USDA, de exportadores com volumes significativos que precisam ser comunicados na hora e não na semana, como normalmente acontece com as demais vendas. Então, isso puxou o mercado para cima, embora existam fatores puxando os preços para baixo, como é o caso do que afeta o milho, por exemplo, que está com queda de 1 ponto percentual, e o trigo também 2,6% abaixo, uma queda forte em relação ao fechamento de ontem. Bom, o que está pesando lá para baixar os preços novamente de milho e trigo, em primeiro lugar, é notícias de previsão de chuvas nos Estados Unidos, que vinha enfrentando e vem ainda um estresse hídrico muito forte, temperaturas muito elevadas em algumas regiões, pouca chuva, e agora tem previsões de volta de algumas chuvas melhores aqui, que dão uma amenizada nesse estresse lá nas principais regiões produtoras do meio oeste americano. Esse é um dos fatores que está derrubando os preços dos cereais nesta quarta-feira, e o outro é também uma maior tranquilidade com relação à questão da Ucrânia. Não houve novos ataques russos a portos ou terminais granileiros da Ucrânia, deu uma amenizada um pouco no mercado, embora a tensão permaneça. Isso também está ajudando a empurrar para baixo os preços dos cereais na Bolsa de Chicago, particularmente. Arroz em casca também acompanha, está caindo 0,8% agora há pouco. Na Bolsa de Nova York, o algodão sobe, o mercado está bastante aquecido ultimamente, alta de 0,6%, suco de laranja também é outro mercado bastante firme, 0,6%, e um terceiro mercado que também vem mostrando cotações historicamente recorde aqui é o cacau. Cacau novamente com alta de 2 pontos percentuais. Uma boa notícia aqui para os produtores de cacau aqui do nosso Brasil. Ainda na Bolsa de Nova York, o café arábica cai um pouco, 0,3%, o açúcar também, 0,9%, e aqui no nosso mercado futuro de São Paulo, na B3, infelizmente, o boi gordo volta a cair, queda de 0,9% nesse momento, os contratos futuros de vencimento mais próximo. Lá fora, petróleo cai um pouco, 0,4%, 82 dólares e 90 centavos o barril do tipo Brent, que é a referência aqui para o nosso da Petrobras, embora os preços permaneçam em um patamar elevado. Se comparado aqui às semanas anteriores, preços acima de 80 dólares estão mantendo uma certa resiliência nesse patamar. E o mercado financeiro, para finalizar, dólar caindo mais um pouco, 0,3%, R$ 4,74. E o mercado de ações com o índice Bovespa praticamente estável, pequena queda aqui de 0,1% nos últimos momentos do pregão desse que está em desenvolvimento nesse momento lá na Bolsa de São Paulo, a B3. Regina. Certo, Silmar, e nós estamos aqui ansiosos para saber como que fica a sua análise em relação a essa expectativa que a gente trouxe aqui sobre o aumento dos juros lá no Banco Central dos Estados Unidos. Existe uma certa divergência com relação ao acontecimento, ao aumento ou não da taxa de juros, mas a maioria dos analistas realmente está a favor da expectativa de que haja um novo aumento, talvez o último desse ano, de 0,25%, porque a inflação americana, assim como em outros países, na Europa também, mantém uma certa resiliência. Lá está difícil de controlar a inflação, mercado bastante aquecido, a economia está voltando a crescer um pouco acima daquilo que a gente verificou nos anos da pandemia, economia se recuperando, mercado aquecido, portanto, isso leva a uma preocupação com a tendência de continuidade de inflação elevada e, portanto, a expectativa mais recente agora dos analistas é que, efetivamente, o Banco Central americano vai fazer, nem que seja a última desse ano, mas um novo ajuste da taxa básica de juros em mais 0,25%. Disse quase unanimidade nesse sentido. Aí a taxa se elevaria lá para um patamar de 5,25% até 5,5%. 5,5%, por sinal, coincidência aqui, é a inflação americana no momento, ou seja, para
padrões de países desenvolvidos, é uma inflação altíssima, assim como a da Europa, realmente está rondando a casa dos 5%, 6%. Inflações elevadas para países desenvolvidos que estavam acostumados aqui no passado recente, antes de guerra, antes da pandemia, a conviver com taxas aqui praticamente em 0, 1 ou 1% no máximo nessas economias mais desenvolvidas, como é o caso dos países europeus, da União Europeia particularmente, e também dos Estados Unidos. Regina. Certo, Silmar, muito obrigada pelas suas informações e a gente te espera amanhã com mais análises aí pra gente. Até mais. Até mais, uma boa tarde a todos, até amanhã. Até.